Tudo bom, meus queridos? Então vamos lá para o nosso 16º ponto, que é estimar os custos. No vídeo anterior a gente conversou um pouquinho sobre como planejar o gerenciamento dos custos, que na verdade o como planejar o gerenciamento dos custos nada mais é do que reuniões que vocês podem fazer e quais unidades de medidas vocês vão utilizar e o quanto de acurácia vai ter para vocês efetuarem as estimativas que a gente vai conversar agora. Tá? Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre como estimar esses custos e depois a determinação do orçamento. E se tu quer saber mais, fica aí ligado neste vídeo. Então, pessoal, vamos lá iniciar o nosso bate-papo sobre o nosso 10º ponto, como eu estava dizendo, que é estimar os custos, né? Que a gente sempre tem a nossa pergunta de abertura. Quanto custa para realizar cada atividade do meu projeto? Como na etapa anterior, a gente estava falando sobre como planejar o gerenciamento desses custos e como estimar esses custos, a gente conversou no vídeo anterior, como eu já disse aí na abertura, de como que técnicas que vocês vão utilizar, na verdade, quais medidas que vocês vão utilizar, né? E quanto de acurácia que vocês têm nesse processo. Então, aqui na parte de estimar os custos, esse processo, ele visa todo esse desenvolvimento de estimar os custos monetários necessários para vocês desenvolverem todas as atividades presentes no projeto de vocês, que devem incluir identificações, considerações alternativas de custos, tá? Para iniciar e terminar o projeto, bem como compensações, aqui, ó, bem importante, ó, compensações de custos e riscos, porque lembrem que todo projeto tem um risco, desde um requisito instável, ou seja, uma funcionalidade ou algo que vocês não pensaram no presente momento de criar o projeto. Isso é um risco que pode acarretar em custos ou em tempo, né? E assim, ó, essas estimativas, elas são normalmente expressas em unidades e medidas como moeda, né? Então a gente pensa em moeda, mas em alguns casos a gente faz em horas ou em dias de pessoas que são utilizadas para essas alternativas. E aqui esse é um ponto importante, que é lá do material do livro do Fábio Cruz, ok? Que diz o seguinte: as estimativas de custo devem ser refinadas durante o curso do projeto. Ou seja, pois a precisão das estimativas aumentará conforme o progresso do projeto. Então é assim, ó, lá no início vocês podiam achar que demorava tanto para realizar a atividade. Depois, com a ambientação do projeto, vocês vão ver que vai diminuir os custos. Mas essa precisão ela vai aumentar conforme o processo que eu já disse. Então, tanto que a ordem de grandeza para o início do projeto é mais ou menos 50% a margem de erro normalmente admissível, chegando lá ao final a cair em mais ou menos 10%. E aqui tem uma dica, olhem só. Os custos devem ser estimados para todos os recursos que serão cobrados do projeto, tais como mão de obra, material, equipamentos, serviços e instalações, podendo chegar à provisão de inflação ou custos de contingência. Então assim, pessoal, os custos é que nem eu sempre digo com meus alunos. Eu sempre aconselho eles a fazerem um cálculo de quanto custa para eles desenvolverem o software deles. Pessoal, eu estou falando, o professor Wagner está falando na questão de software, tá? Então, para outras coisas, você tem que fazer uma pesquisa mais detalhada de como se aplica um custo nas áreas de vocês. Lá na administração é diferente, nas contábeis é diferente, na engenharia civil, na arquitetura, em tudo é diferente, ok? Então, assim, ó, em engenharia de software, eu aconselho eles, na hora que eles fazem esse levantamento dos custos, a eles pensarem, na hora de fazerem essa estimativa daqui, de quanto custa para eles realizarem o projeto, ou seja, entregarem o software. Só que eu sempre digo para eles assim, ó, não fiquem pensando ali na luz de vocês, em tudo mais, ok? Porque a gente está pensando num software. Óbvio que esse custo deve ser adicionado aqui. Mas por que eu digo isso para eles? Porque eu aconselho eles colocarem sobre o valor do projeto deles um lucro de 60% a 80%. Então, normalmente, esse lucro de 60% a 80% vai cobrir o uso da internet, o uso do computador, o uso da luz, do aluguel e tudo mais. Então, isso eu aconselho. Mas, lembrando, eu sempre digo para eles assim, olha, pessoal, 60% a 80% sobre o valor do custo do projeto de vocês. Mas tem que lembrar que tem os riscos que podem ocasionar
um aumento nesse custo do projeto inicial. Então, assim, ó, vocês, quando começam a desenvolver, eu faço esse aconselhamento sempre para eles. Depois, conforme o crescimento da empresa de vocês, para vocês se tornarem mais competitivos, vocês podem baixar esse lucro. Aí vocês têm sempre, com o tempo, na verdade, vocês vão saber quanto que vocês gastam de luz, quanto gastam aluguel e tudo certinho. E aí vocês podem acomodar melhor esses valores e baixar essa percentagem que eu aconselho, ok? Se alguém discorda disso, por favor, coloca aí nos comentários. Sempre alguém vai discordar. Isso é normal, pessoal. Cada empresa faz a aplicação de uma determinada forma. Por isso que isso aqui é uma conversa, tá? E são sugestões, não são obrigações. Eu estou sugerindo apenas, ok? Então, continuando. Como sempre, tem nosso material dividido em entradas, ferramentas técnicas e saídas. Como entradas, nós temos nosso plano de gerenciamento do custo, que é o que a gente conversou anteriormente, quais unidades que vocês vão utilizar para medir e qual vai ser a acurácia dessas medidas, ou seja, aquela performance que vai ter até no projeto. Outra questão é a linha de base do escopo. Então, vocês têm que ter essa linha de base do escopo, que nada mais que a estrutura analítica do projeto e a declaração do escopo. Por quê? Porque, se pensarem bem, lá no vídeo que a gente conversa sobre como estimar a duração de uma determinada atividade, a gente tem que olhar para o escopo. Então, assim, a gente olha tudo que tem para ser realizado no nosso projeto, que, lembrem, do Scrum é o nosso backlog do produto, ou Product Backlog, né, como vocês queiram. Então, lá nós vamos olhar e vamos ver que nós temos X atividades para serem realizadas. Então, cada atividade dessas, ela tem uma duração planejada, que é o que eu dei o conselho, vocês podiam utilizar a técnica de PERT ou a variação de Fibonacci, tá? Que tem aí nos vídeos anteriores, que era uma das formas de estipular essa duração das atividades. Então, estipular essa duração das atividades, entra aqui os custos. Então, tu olha lá para a tua estrutura analítica, que tem a separação, na verdade, não tão detalhada, né, de tudo que vai ser realizado, mas dos componentes mais básicos, separado em horas. Ou então, vocês olham pro backlog do produto de vocês. Olham cada atividade, qual foi o planejado de cada hora, e agora tu faz esse levantamento de acordo com a unidade utilizada. Como eu falei, vocês podem utilizar homens-hora ou algum outro tipo de estimativa. Qual outro documento vocês podem utilizar também? O cronograma do projeto. É muito útil o cronograma do projeto, porque lembrem, vocês têm o início e vocês têm o fim do projeto de vocês. Vocês têm as milestones de vocês, que são os marcos principais de entregas ou de apresentações, certo? E com base nisso, vocês têm que ter, vocês podem seguir o caminho crítico, que é aquele cronograma totalmente apertado, ou ter uma folga no cronograma. Só que se tem uma folga no cronograma, tem que pensar no custo que isso vai gerar para vocês, né? E depois outro documento importante, é o plano de gerenciamento de recursos humanos. Ou seja, quem trabalha no que e o que faz, né? Por isso que é interessante ter esse plano de gerenciamento de recursos. E depois também a questão dos registros dos riscos, né? Que os riscos podem aumentar o custo do projeto de vocês, né? Essa questão de estimar os custos. Não sei se vocês estão lembrados, mas lá na questão dos recursos, como determinar os recursos para as atividades, lá esses recursos a gente faz um detalhamento da atividade, né? Que vocês irão realizar. Escreve todos os recursos necessários para realizar aquela atividade. Mas tem também você tem que pensar nos riscos que pode correr de cada atividade. Então isso é sempre importante para o projeto e ter esse documento dos riscos. O documento dos riscos é um documento que vocês não podem deixar de fazer, principalmente como se solucionam esses riscos. Mas a gente vai conversar também nos próximos vídeos. Outra questão são nossos fatores ambientais, que sempre entram, né, na nossa jogada. Outra questão é os ativos e processos organizacionais, que entram também. Nós temos ali informações históricas e lições aprendidas, que vêm de projetos anteriores ou até de sprints anteriores. Depois entramos nas nossas ferramentas e técnicas, né? Então sempre entra a nossa opinião especializada. Tô cansado já de falar isso para vocês, né? Que ela é importantíssima, principalmente apoiado aqui, ó,
nas nossas informações históricas, onde nós temos todo esse fornecimento de uma opinião que é sempre muito valiosa para o desenvolvimento do nosso projeto, né? Isso é sempre importante, é sempre recorrente a questão da nossa opinião, especializada. Opa, deixa eu passar aqui meu slide. Depois nós temos, dentro de ferramentas e técnicas, a questão da estimativa análoga, né? Que ela diz o seguinte, que essa estimativa, ela usa parâmetros históricos, tais como escopo, custo, orçamento, ou medidas de escala, como tamanho, peso, complexidade de projetos anteriores, similares, como sempre, né? Por isso a gente fala em contexto situacional. Para quem não tem nem ideia do que é contexto situacional, nunca escutou na vida, procure ir na playlist, pessoal. Eu gravei um vídeo para vocês explicando o que é contexto situacional, como pode ser utilizado em atividades e em projetos, inclusive com um exemplo lá do meu mestrado, ok? E depois a gente tem essa questão dessa estimativa análoga, que ela é uma técnica rápida, né? Mas normalmente ela é menos precisa e usada quando as informações ou detalhes do projeto são limitados. Então assim, ó, se o projeto de vocês tem poucas informações e não tem nenhum casamento com projetos anteriores, uma similaridade com projetos anteriores, é bem complicado usar essa técnica, tá? Porque vocês vão ter essa estimativa, mas ela pode ser totalmente furada. Então tem que sempre ter esse cuidado. Outra questão é a estimativa paramétrica, tá? Então ela leva em relação à questão estatística para calcular. Quando a gente tem uma obra, tanto para um engenheiro civil quanto para um arquiteto, vocês têm lá, ó, por exemplo, aqui, ó, o custo, R$1.000 são gastos para levantar uma parede de 10 metros quadrados. Se for necessário estimar o custo para a construção de 250 metros quadrados, é só tu multiplicar, né, os 250 por... 250 não, perdão, os 25, né, que é 25 metros quadrados, por 1.000. E aí tu vai ter o teu valor para construir 250 metros quadrados, né? Aliás, eu falei errado, né? Porque aqui, ó, uma parede de 10 metros quadrados. É R$1.000 para 10 metros quadrados. Então, tá certo. Então, é R$1.000 multiplicado por 25 e fecha os 25 R$1.000 para construir 250 metros quadrados. Mas essa aqui depende também da sua sofisticação e dos dados colocados no modelo de vocês. Tem que sempre levar em conta isso. Outra questão é a estimativa bottom-up. Ela é usada todas as vezes que uma atividade não puder ter o seu custo estimado devido ao seu tamanho ou complexidade. É quando vocês não conseguem mensurar o quanto vai demorar para realizar aquela atividade, você tem uma ideia não muito exata. E aí entra também a complexidade. Se vocês nunca trabalharam com uma atividade tão complexa, como vocês vão conseguir mensurar isso, né? Então, assim, ó, nesse caso é recomendado sempre decompor em atividades menores, como a gente já faz lá, que são as histórias do usuário que a gente quebra em partes menores, mas tentar quebrar o mínimo possível para que vocês tenham um entendimento e tentar pelo menos fazer uma estimativa de quanto que leva cada subatividade para ser realizada. E depois faz o somatório e tu vai chegar a um valor estimado. E outra técnica que também é levado... Desculpem a pausa aí, mas a minha cachorra aqui resolveu enlouquecer e latir ali na porta, tá? Não dava pra ficar gravando com ela latindo, né? Além de quase acordar o meu gurizinho, que alguns minutos atrás ele já deu uma resmungada de fazer ele dormir. Bom, mas continuando aqui, pessoal. Eu tava falando da estimativa de 3 pontos, que é a técnica PERT. Nós já conversamos sobre ela lá no vídeo que era como determinar a duração das atividades. Ela é uma técnica que ela faz um cálculo básicozinho, mas leva em conta a opinião do pessimista, sempre quem acha que demora mais tempo, do mais provável, que é um acordo que vocês vão fazer, e do otimista. Então vocês pegam e fazem o cálculo bem simples lá, tá? Então lá no vídeo anterior tem o cálculo para vocês fazerem a aplicação, tá? Mas é bem simples esse cálculo de ser feito. Outra questão é a análise de reserva, tá? Então assim, ó, é recomendado que essas estimativas, elas incluam reservas e contingências, que é conhecido também como subsídios para contingências, que vão aparecer no cronograma de vocês. Desculpe, pessoal, novamente, o meu salsichinha ali tá enlouquecido, tá difícil hoje o negócio, quase acordou de novo o meu guri. Tá, mas continuando.
que eu estava dizendo sobre análise de reservas, tá? A análise de reservas é aquela porcentagem que vocês vão fazer de um valor para essas questões das contingências, de problemas que podem surgir no decorrer do processo de vocês, ok? Outra técnica é custo de qualidades, CDQ. Essa questão do CDQ, na verdade é assim, ó, ela é obtida no processo de planejar a qualidade, onde fornece informações de premissas sobre custos de qualidade, que podem ser inclusas nessas estimativas dos custos das atividades, né? Na verdade, dos custos de tudo que vai ser realizado. Então, vocês podem fazer uso também. E outra técnica também é de software para estimativa, né, em gerenciamento de projetos, que são ferramentas, estatísticas, planilhas eletrônicas, simuladores que vocês podem fazer uso também como ferramentas e técnicas. E aí nós temos também a análise de proposta de fornecedor, que na verdade essa técnica faz uso de uma análise de quanto custaria o projeto baseado nas respostas às cotações de fornecedores qualificados, além de prever a adição de estimativa de custo à equipe do projeto, e ele pode também examinar essas propostas recebidas, até para ter ideia, né, dependendo do tipo. Mas quando você te refere-se de software é um pouquinho diferente, mas depende do projeto que vocês estão gerenciando, a questão do fornecedor é levada em conta. Por exemplo, se tem um maquinário que vocês precisam alugar, então vocês vão ter um fornecedor desse maquinário para vocês. Quem sabe ele não faz uma proposta lá para vocês. Então, tem que ser levado em conta, né? E depois tem a técnica de decisão em grupo, que é também conhecida como técnica brainstorming, e Delphi também pode ser utilizado, que são úteis para engajar os membros da equipe do projeto, principalmente para aumentar o seu entendimento, ou seja, a sua acurácia, para a realização dessas atividades. Então isso é bem importante, né? E auxilia nessa questão de estimar os custos. E aí a gente gera nossas saídas, né? Então, são geradas as seguintes saídas: estimativas de custos de atividades, e também contendo sempre reservas para contingências, provisões para inflação ou custos de contingências e custos indiretos que podem ocorrer no projeto de vocês. Outra questão são as bases das estimativas, que podem, na verdade, o custo ele foi realizado e pode incluir como a estimativa foi desenvolvida, premissas adotadas, restrições conhecidas. Então, assim, ó, é um documento no qual vocês vão dizer como que vocês fizeram, ok? Isso, pessoal, eu acho importante, porque assim, ó, no próximo projeto, alguém vai parar e vai perguntar: ah, tá, e a minha opinião especializada? Como que foi realizado? Ah, eu não sei, eu fiz de cabeça. Entenderam? Por isso que é importante tu ter esse histórico dos projetos anteriores para os próximos projetos. E depois, como sempre, a atualização dos documentos, né? Principalmente ali do registro dos riscos, que podem, na verdade, o registro de riscos pode ser obtido no processo de identificar os riscos, que a gente já vai conversar no decorrer desse material. Porque o risco é importante, o risco entra, mas pensem só. Nós falamos em estimar custos e nem falamos em riscos ainda. Porque assim, ó, se vocês não se deram conta, esse material eu estou fazendo ele todo quebradinho para vocês. Até para ficar mais fácil, alguém quiser pular algumas partes, alguns vídeos, é bem mais tranquilo, na hora até de pesquisar. Mas assim, ó, na hora da aplicação, boa parte disso vocês fazem tudo junto. Entenderam? Vocês fazem tudo junto. Então tu vai determinar as atividades, vai determinar os recursos, depois tu vai estimar a duração delas. Com base nisso, tu vai já estimar os custos de cada atividade. Com base no custo de cada atividade, tu pode ter o custo total do projeto. Daí tu olha também pro teu cronograma, né, para se tem folga ou não tem folga. Então são vários e vários relacionamentos que nós temos no meio de todas essas atividades, ok? E o próximo passo que a gente vai conversar é como determinar o orçamento, ok? Então assim, ó, para quem não conhece ainda o canal, aproveita aí, se inscreve, curte o material, deixa algum comentário. E eu sempre digo para vocês, se tu quer saber mais, fica ligado no canal, porque aqui, depois que você aprende, tudo fica mais fácil.